Olá, pessoal! Que maravilha em poder contar aí com a sua presença, com sua vinda aqui no ar. Cola aí, amigo! Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, novidades, entretenimento. Esse arcabouço nesse 360 graus, nesse giro em torno do planeta Terra. Agora pisando em solo, você tem direito à informação. Primeiro te convido, irmão, levanta na poltrona folgada, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer, amigo. Bem-vindos à Escola de Direito. Exatamente, nobres senhores. Obrigado aí, senhoras e senhores, pela sua vinda. Conto aí com sua participação, com sua assiduidade, o seu compromisso. Eita coisa boa, dentro de pouco tempo, grande realização. Vamos, senhores, falar acerca da competência da Justiça do Trabalho. O artigo 114 da nossa mãe constitucional. Chama aí pela mamãe, mamãe, constitucional. Chama que vem! A Constituição determina que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho, no qual podemos dizer que compete quem é o cara, a Justiça do Trabalho, processar e julgar as ações decorrentes do exercício do direito de greve. Artigo 114, inciso 2. A Justiça do Trabalho é competente para julgar e processar ações possessórias ajuizadas em decorrência do exercício do direito à greve pelos trabalhadores da iniciativa privada, súmula vinculante 23 do Supremo Tribunal de Justiça Federal, ou seja, compete o que a Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregados. Compete também à Justiça do Trabalho a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195 e seus acréscimos legais das sentenças que proferir, nos termos do artigo 876, parágrafo único. Entretanto, a competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir aos valores objeto de acordo homologado que integrem o salário de contribuição. Por outro lado, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar crimes, nem mesmo crimes contra a organização do trabalho, que são de competência da Justiça Federal, no artigo 109, inciso 6 da Constituição. Apreciar o que não compete o que apreciar as ações entre o poder público e seus servidores estatutários. Não compete processar e julgar as ações de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente, súmula 363 do STJ. Entretanto, senhor, a competência da Justiça do Trabalho nos termos do enunciado da súmula 363 do STJ. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Não esqueça que o STJ concedeu liminar com efeito ex-tunc, suspendendo o ad reverendo toda qualquer interpretação dada ao inciso 1 do artigo 114 da Constituição, inclua na competência da Justiça do Trabalho as causas que sejam instauradas entre o poder público e seus servidores, a eles vinculada por típica relação de ordem estatutária ou jurídico-administrativa. Assim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e os servidores seletistas da administração direta e indireta da União, Estado, Distrito Federal e município, julgar as ações que envolvem exercício do direito de greve, inclusive as ações possessórias que envolvem exercício do direito de greve da iniciativa privada.
As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Os mandados de segurança, habeas corpus, habeas data, quando um ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição. A Justiça do Trabalho não possui competência para julgar as ações penais. Deferiu a medida, por exemplo, cautelar, com efeito ex tunc, para dar interpretação conforme decidido o disposto no artigo 114, inciso 1, 4 e 9 da Constituição, acrescido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, não atribui à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar ações penais. Lembre-se também que a súmula vinculante 25 é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. As execuções de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195 e seus acréscimos legais decorrentes da sentença que proferir nos termos do artigo 876, parágrafo 1 da CLT, é a competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias. Limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e os valores objeto de acordo homologado que integrem o salário de contribuição. Compete ao juiz do trabalho homologar acordo extrajudicial nos termos do artigo 855b e 855e da CLT. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria, no prazo de 15 dias, a contar o que da distribuição da petição. O juiz analisará o acordo, designará audiência, se entender necessário, e proferirá o que sentença. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Doravante, é bastante interessante os nossos estudos esquematizados acerca do processo do trabalho aí na Justiça do Trabalho. Entre elas podemos destacar também um conteúdo bastante específico voltado para o procedimento sumaríssimo, que é aquele procedimento aos dissídios, que é aplicado aos dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação. Artigo 852 da CLT. Estão excluídas no procedimento sumaríssimo as demandas em que a parte administração pública direta, autárquica e fundacional. Segundo o disposto, são requisitos da petição inicial no procedimento sumaríssimo pedido certo, determinado e líquido. O reclamante deve fornecer o nome e o endereço do reclamado, pois não há no procedimento sumaríssimo citação por edital. No procedimento sumaríssimo, o número máximo de testemunhas é 2, que comparecerão ao que a audiência, independente da intimação e notificação, será deferida ao que a intimação de testemunha, que comprovadamente convidada a deixar de comparecer, não comparecer a testemunha intimada. O juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva. No procedimento sumaríssimo, a prova pericial será produzida quando decorrer de imposição de lei ou for necessária para a prova do fato. A audiência no procedimento sumaríssimo é una. A causa deve ser apreciada em 15 dias. Entretanto, o procedimento sumaríssimo está previsto no artigo 852-A e 852-I da CLT e tem como característica privilegiar a celeridade e a economia processual. Esse procedimento aplica-se aos dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo na data do ajuizamento da ação. São requisitos da petição inicial no procedimento sumaríssimo o pedido certo, determinado e líquido. O reclamante deve oferecer o nome, o endereço do reclamado, pois não há no procedimento sumaríssimo citação por edital. A inobservância de qualquer um desses requisitos resultará no arquivamento do processo, ou seja, na extinção do processo sem resolução do mérito
e na condenação do reclamante ao pagamento de custas. No processo sumaríssimo, a audiência é una, ou seja, todos os atos da audiência inicial, bem como da instrução e julgamento, realizar-se-ão em audiência aberta, que a sessão o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio em qualquer fase da audiência. A audiência na qual deverá ser proferida a sentença tem de ser designada para o prazo máximo de 15 dias, portanto, podendo também ser interrompida caso em que seu prosseguimento e a solução da lide deve ocorrer no máximo em 30 dias. Consoante todas as provas deverão ser produzidas na audiência, ainda que não requeridas previamente. As partes devem observar o limite máximo de 2 testemunhas por parte, os quais deverão comparecer em audiência, independente do que de intimação. Caso a testemunha não se apresente, o juiz só determinará o que é a intimação da mesma. Diante da apresentação do convite, se porventura após a intimação a testemunha não comparecer na audiência, será ordenada a sua condução coercitiva e pagamento à multa. A prova pericial será produzida no procedimento sumaríssimo em decorrência da imposição da lei ou quando exigida para a prova do fato. Em audiência, o juiz fixará o prazo, objeto da perícia e nomeará o perito. As partes terão um prazo comum de 5 dias para manifestar em relação ao laudo pericial. No procedimento sumaríssimo, todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e no processo deverão ser decididos de plano. O restante das questões serão decididas na sentença. Das sentenças proferidas no procedimento sumaríssimo, as partes poderão interpor recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. Uma vez recebido no tribunal, o recurso será imediatamente distribuído, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias, e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para o julgamento sem revisor. O parecer do representante do Ministério Público, que será presente na sessão de julgamento, se esse entender necessário, será oral com registro na certidão de julgamento. O acordo nesse procedimento consiste unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva e das razões de decidir do voto prevalente se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando aí tal circunstância servida do acordo, de acordo com o artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. Nobres senhores, existe o jus postulante na Justiça do Trabalho, que são causas postulatórias para empregados e empregadores até 20 salários mínimos. A pessoa pode ingressar sem auxílio de advogado. Quando for para demandar, ou seja, em juízo, ou estar com uma ação que deve prosseguir avante, aí nesse caso será impossível conduzir o pleito. Mas à medida que você, até 20 salários mínimos, o empregado e o empregador tem esse requisito que é possível postular o jus postulante ou ius postulante na Justiça do Trabalho até 20 salários mínimos sem precisar de advogado. E também você pode acompanhar diariamente lá no Tribunal Regional do Trabalho, ou no TST, ou no TRT da sua região, você acompanhar o seu processo bonitinho, desde que você saiba aí o número do seu processo, você pode acompanhar. Também as causas cíveis, também no Tribunal de Justiça, aí do seu município, você acompanhar simplesmente com o seu CPF e preencher alguns dados ali elementares, você vai acompanhar o seu processo diariamente e periodicamente. Você vai ter todo o esclarecimento, todas as menções, todas as novidades ali, os lançamentos do dia a dia, as pautas que vão sendo julgadas ali de acordo ali
com o procedimento do juiz de cada tribunal. Um grande A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa.